Vocês já pararam para pensar que está todo mundo certo sobre tudo hoje em dia? Seja na política, nos investimentos, na religião, na internet como um todo. Parece que cada opinião que as pessoas dão, todo mundo considera que é uma verdade absoluta e que isso tem que valer para todo mundo e que todo mundo sabe mais que todo mundo e vira uma grande bola de neve de discussões e muito ego e as pessoas acabam perdendo foco. E hoje eu queria trazer essa reflexão em relação aos seus investimentos. Quantas vezes a gente não vê algum tipo de conteúdo de investimentos, alguma matéria, independente se é um jornal ou alguém independente que não tem relação com jornal, banco, corretora, eu, por exemplo, e aquilo às vezes não faz sentido com a nossa realidade e a gente acha que só porque não fez sentido com a nossa realidade é uma mentira, está errado, não faz sentido e simplesmente, sei lá, não tem valor nenhum. O ponto todo que eu quero trazer aqui é que muitas vezes as pessoas querem ter razão, mas esse querer ter razão acaba prejudicando elas demais. Porque quando a gente busca simplesmente ter muita razão e muito ego, a gente acaba deixando aberta aí uma porta para ver o outro lado, entender as outras coisas de forma fechada. E no final das contas, procurar razões que te provem errado é muito importante. Quando a gente fala de investimentos principalmente. Eu não vou entrar aqui no mérito de religião, política, futebol. Eu sei que são os temas mais polarizados que existem por aí e sempre vai ser assim, né? As coisas são estrategicamente construídas para gerar debates, discussões e para as pessoas, enfim, perderem tempo brigando e não gastarem tempo melhorando e, enfim, né, evoluindo. Mas é importante a gente ter noção disso, porque eu tenho dentro de mim algumas coisas que eu considero como verdades absolutas. Fala sobre investimentos, que é o que mais importa aqui no canal, né? Poxa, para mim está muito claro. As pessoas elas precisam investir em ETFs de forma diversificada, de forma globalizada, de forma inteligente, com baixos custos e assim por diante. Eu sei que talvez para algumas pessoas isso não se aplique tanto, mas para a grande maioria sim. Tanto é que eu acredito tanto nisso que a minha carreira, a minha empresa são construídas e baseadas nisso. Agora, tem muita gente que não entende e simplesmente acha que eu estou errado ou que não acredita nisso também, independente das razões, tá? E para essas pessoas, muitas coisas que eu falo, o problema não é que elas não concordam, é que elas simplesmente acham que não tem valor nenhum. E de fato, tudo que alguém acha tem algum tipo de valor para alguém. A pergunta que a gente tem que se fazer é: para quantas pessoas? Qual que é a maioria? E de que maioria ou de que média que você quer fazer parte? Porque muita gente quer ter razão, quer ter as opiniões próprias, mas nunca estudou o outro lado das coisas. Vou dar outro exemplo clássico. A grande maioria das pessoas não faz aquilo que eu acho útil e conveniente, que é investir nos índices e assim por diante. Elas gostam de fazer stock pick, muita gente gosta de dividendos, mesmo com um valor mais baixo, e às vezes para a sua realidade isso até faz sentido. Mas para a grande maioria que acha tudo isso, simplesmente eles nunca pararam para estudar, entender e avaliar o outro lado profundamente. E aí as opiniões que eles têm sobre aquilo que eles pensam e acham hoje em dia, ela é uma opinião muito forte, mas com argumentos muito rasos. Então a chance deles estar cometendo um erro muito grande e nem saberem disso é muito grande. É a mesma coisa que você se perguntar, assim, a gente tem que fazer parte de algum grupo na estatística, tá? Estatisticamente você faz parte de algum grupo. E aí você pode escolher qual grupo você quer fazer parte. Tem o grupo que faz, enfim, as escolhas próprias de investimento, por exemplo. Esse grupo vai ter um retorno que, na média, é uma determinada coisa. Geralmente essa coisa é ruim. Isso é estatística, galera, não é opinião minha. São dados, tá? É um fato. Mas você pode ser um outlier daquele grupo e estar acima da média, tá? É verdade, pode acontecer. O próprio Barsi, esse cara aí, Warren Buffett, essa trupe aí. Beleza. Mas e se você quiser fazer parte de outra média? Por exemplo, eu gosto de fazer parte da média que escolhe os índices. É uma outra média, mas é uma média que na média vai muito bem, né? Você pega, por exemplo, aí a maioria dos índices
enfim, o Ibovespa não conta, tá? Mas a maioria dos índices aí, acionários e de investimentos, eles vão bem ao longo do tempo, né? Porque eles têm um método, porque eles são diversificados, porque eles te blindam de uma série de vieses emocionais, e, enfim, complicados. Então tem um certo sentido, uma certa lógica por trás, e quando eu olho tudo isso, eu vejo que faz muito sentido e acaba sendo a melhor coisa para muita gente, mas não quer dizer que é para todo mundo. Assim como eu vejo valor nas coisas que o Warren Buffett falou, o Barsi falou, eu discordo deles, no sentido de que não é para mim, não é para a maioria das pessoas. E esse cuidado é muito importante a gente ter, porque hoje em dia é muito fácil a gente ver qualquer coisa na internet, nos jornais, nas notícias, em qualquer lugar, e simplesmente falar, cara, tá errado porque eu acredito em outra coisa, porque eu vi não sei lá o que, em tal vez, em tal lugar, porque eu tenho aqui um artigo que prova A mais B mais C, e aí você vem com todos aqueles dados maravilhosos, que é o viés da sobrevivência, né? Você só pega aqueles dados que te interessam, e simplesmente fala que, cara, tá tudo certo, tá aprovado, o que tu falou é inútil e aí eu nunca mais vou aprender nada novo porque eu já sei tudo. Isso é muito perigoso, tá? Todo bom cientista, ele tem uma atitude consistentemente que é tentar se provar errado. Ele procura argumentos contra ele para tentar se provar errado. E cara, isso é muito difícil, vai totalmente contra e totalmente ao contrário daquilo que você acredita, daquilo que você está trabalhando, daquilo que você está botando seu dinheiro, daquilo muitas vezes que você dedicou anos da sua vida. Mas é uma atitude importante, porque você provavelmente não vai encontrar nada que te prova que está errado para a sua situação, para a sua tese, mas isso te faz constantemente ter uma certa humildade, uma humildade intelectual, eu diria, porque a gente sabe que tem fatos, tem dados, tem estatísticas, alguns deles são um pouco distorcidos, mas eles ainda assim existem, mas no final das contas nem toda a verdade ela é boa para todo mundo e nem toda a verdade é verdade para todo mundo. As pessoas têm visões diferentes, realidades diferentes, estilos diferentes. E agora falando de novo para quem é mais investidor, que é o nosso foco aqui, poxa, de todas as verdades que você escuta por aí no YouTube, no Instagram, aqui no meu canal também, eu me incluo nessa, né? Quais delas realmente servem para você? Pela sua realidade, pelo seu estilo, pelas coisas que você vê, acredita, considera útil, pelas coisas que você realmente tem a ganhar no seu bolso, ou então em tranquilidade, ou então e não está exposto a riscos, benefícios para você. Quando você faz essas perguntas, algumas coisas ficam mais claras, né? Pelo menos para mim tudo fica muito claro, né? O segredo da vida é fazer as perguntas certas, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba acompanhando ideias, ou não digo acompanhar canais e pessoas, tá? Não é nem isso, eu digo acompanhar ideias, tá? As ideias que movem o mundo, o canal e as pessoas, eles transmitem ideias, né? Enfim. Mas às vezes a gente fica apegado a ideias que simplesmente já passaram, simplesmente já foram. E muitas vezes a gente não larga delas porque a gente pode estar inseguro, mas muitas vezes tudo que falta é a gente tentar se provar errado com o passar do tempo. Então se questione sempre, e inclusive comente aqui embaixo, né, quando você discorda das coisas que eu falo, mas se questione, poxa, isso que ele está falando, será que é bom mesmo? Será que é bom para mim, para o meu bolso? Se questione aqui no meu canal, mas também nos outros, que eu sei que vocês assistem os outros também. E, cara, é normal discordar, tá? De novo, eu não sou o dono da verdade, o rei supremo da verdade absoluta das coisas, mas as coisas que eu falo, elas têm um bom embasamento pro seu bolso, tá? Como pessoa física aí, ganhar dinheiro, economizar taxa, pagar menos imposto e assim por diante. Claro que tem gente que discorda e acha que isso não é bom, enfim, são opiniões, né? Opiniões e opiniões. Mas é aquela coisa, né? No final do ano, a carteira, não importa quanto de ego ela tá, se é muito ou se é pouco, o que importa é se ela tá rendendo. E aí a gente geralmente vê aquela correlação verdadeira, né? Muito ego, pouco rendimento na carteira, e os que são mais humildes e, enfim, né, menos querem ter razão, principalmente falando de mercado financeiro, acabam tendo os melhores retornos. E os melhores retornos, de novo, não são retornos
trilionários por ano, tá? São retornos aí um pouquinho acima da média, um pouquinho acima dos índices e assim por diante, né? Acho que isso faz parte do processo de amadurecimento de cada investidor. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.